Continuando nossa série de vídeos do mês da mulher. Se você não assistiu o vídeo 1, 2 e 3, que eu tô postando um a cada sexta-feira, vou deixar o link aqui na descrição. E hoje nós vamos conversar sobre saúde mental, como é que a gente faz para não enlouquecer com esse acúmulo de tarefas que toda mulher tem. Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje nós vamos conversar com a doutora Laura, uma psicóloga e amiga muito querida. Bora? Vamos falar sobre saúde mental? Vamos conversar com uma pessoa que sabe lidar com a nossa mente feminina e que vai conversar sobre esse assunto para tirar a dúvida, para manter a gente pelo menos centrada. Hoje eu vou conversar com a Laura, uma grande amiga mesmo, que é psicóloga. E a gente vai conversar sobre o papel feminino, sobre essa quantidade de tarefas que a gente acumula justamente, para saber como é que a gente consegue lidar com tudo isso. Vamos falar sobre nossos relacionamentos com as pessoas, com as coisas, com as obrigações. Então hoje nós vamos ter um papo bem descontraído para vocês entenderem que tá tudo bem, tá tudo certo, né, Laura? Tudo tem futuro. Se apresente um pouquinho, Laura. Olá, tudo bem? Eu sou Laura, sou psicóloga, trabalho na clínica, tenho o Instituto Afeto. O arroba tá aqui, ó. Isso, é uma instituição onde a gente fala que acolhe as famílias com muito afeto, né? Obrigada pelo convite, Fernanda. Amo falar sobre o papel da mulher, sobre as mulheres, sobre relacionamentos e tudo que envolve essa questão da saúde mental, né? Antes, eu lembrei de uma coisa que a gente nem falou sobre isso, mas eu queria que você falasse rapidamente. Laura sempre trabalhou como psicóloga, porém você fez uma transição de carreira que eu queria que você contasse rapidamente, porque eu sei que isso fez total diferença na sua vida, né? É interessante, né, Fernanda? Quando você fala isso pra mim, eu já fico pensando assim, o quanto esse papel da mulher, ele vai sendo mexido, carregado, à medida que a gente vai passando por etapas na vida, a gente vai descobrindo que outras coisas vão fazendo sentido. Sim, passei por 2 vezes por transição de carreiras importantes na minha vida. Quando eu me formei, eu já comecei a atuar na clínica e tinha um outro trabalho paralelo, porque, gente, trabalhar na clínica de psicologia também não é fácil. Então, para começar e se sustentar ali, eu tinha um outro trabalho dentro da psicologia que sustentava a minha clínica. E aí, caminhei assim, larguei esse outro trabalho, fiquei só na clínica e recebi um convite para trabalhar com meu pai. E aí pesa, né? Aquela questão familiar. Tava na época que eu imaginava que em breve eu ia querer ter filha. Eu falei, uma carteira assinada, uma estabilidade. E fui embora, embarquei nessa. Não era um trabalho voltado para psicologia. O que sempre me deixava assim, embora eu gostasse de estar trabalhando, ficava aquela falta. Não era o que você queria fazer. Não era o que eu gostava, não era o que eu amava. Amava trabalhar lá, tava num ambiente gostoso, né? Aquele contato me aproximou muito do meu pai, foi uma época muito gostosa. Mas por trabalhar com seu pai não era um trabalho fácil também, né? Também, porque trabalhar com família não é relacionamentos não são fáceis, né? Eu acho que esse é até um ponto que a gente pode entrar. Enfim, chegou um determinado momento da minha vida, minhas meninas com 2 e 3 anos, eu acho. Eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu lembro justamente dessa época. E foi 1 ano de processo para que mentalmente eu desse conta de lidar com isso, porque como, entre aspas, é óbvio que meu pai viveu a vida inteira na empresa dele, sem eu trabalhar com ele, mas como abandonar o meu pai e seguir a minha vida? Olha lá, olha as questões. E você largou alguma coisa que você tinha definitivo. Definitivo, tava lá. Seguro, né? É um cargo seguro. Um cargo seguro. E assim foi feita essa transição. Você sabe que eu não consigo me recordar, se eu não estiver enganada, 2015. 2015 tem o quê? 15 para 16, anos. foi isso, 15 para 16. 8 anos. E eu sei disso porque eu falo que um acidente que aconteceu comigo fazendo esporte, que é uma coisa que me ajuda na minha saúde mental, cada um tem que encontrar o seu eixo, inclusive. Eu faço muito esse equilíbrio no esporte. Foi quando aconteceu esse acidente que eu parei, eu falei, peraí, que rumo é esse que a minha vida tá tomando? Foi quando você machucou seu ombro? Quando eu machuquei meu ombro. 9 pinos. Ela colocou 9 pinos porque ela caiu esquiando, né? Não, esse foi de bicicleta. O esquiando foi só quebrado. Depois você fez no mesmo ombro? Mas foi antes. Primeiro eu caí esquiando, quebrei, aí depois, 1 ano depois, eu caí de bicicleta e aí precisou de 9 pinos. Mas tá aqui, ó. Mas aí é que a gente entra nesse acúmulo
acúmulo de papel da mulher. Por isso que a gente precisa de algo que dê pra gente esse respiro. Eu vou só dar uma introdução no que a gente tá falando, porque assim, eu sempre fui muito agitada, sempre gostei de acúmulos de coisas pra fazer, porque o ócio me deixava nervosa e eu sempre descontava o ócio na insatisfação de não estar produzindo e isso me fazia ficar péssima. Eu descontava em comida, descontava em tudo, tava sempre insatisfeita. Quando eu virei mãe, na verdade foi muito próximo, aliás, foi depois de virar mãe, que eu vivenciei esse fato. Eu falei, eu não gosto desse só ser mãe, aquilo não me completava, amava meus filhos, óbvio, né, amo meus filhos, mas aquilo não me completava, eu falava, vou enlouquecer. Por isso que eu voltei a trabalhar, só que no momento que eu voltei a trabalhar também tinha acúmulo de coisa, eu falei, também não tô feliz, calma. Tem alguma coisa faltando, eu tô fazendo muita coisa, não tô feliz e... Como é difícil nossa mente, né? Muito. Aí, quando eu comecei a organizar tudo, foi que eu coloquei um pouquinho de tudo. Eu achei um esporte que fazia eu gastar energia física. Ótimo. E isso me deixava a minha mente completamente tranquila. Aí eu estudo muito, eu gosto muito de ler, que daí nesse momento eu tô fazendo exercício mental. Preciso fazer terapia, tanto é que assim, eu sempre faço, até por questões financeiras, também porque agora acho que dá para parar um pouquinho. E é interessante esse movimento de faz. Até pra gente viver também sem o apoio, né? Enfim, tem gente que precisa sempre, mas eu acredito que eu posso dar esse intervalo. E aí eu comecei a perceber que nunca a gente vai estar num equilíbrio total, né? A gente vai estar sempre tentando buscando. Eu costumo dizer assim, que a gente fica buscando a nossa homeostase. Homeostase, que coisa chique, vou começar a usar essa palavra. O que é homeostase? É o tal do equilíbrio? É o equilíbrio. Então a gente tem que buscar, e o que eu sempre falo aqui para as pessoas que me assistem muito é que ninguém é perfeito, então para de achar que aquela blogueira, que aquela pessoa que você admira está 100% na homeostase, porque ela não está. Eu estou sempre buscando, Laura está sempre buscando, você tem que estar sempre buscando. O que a gente não pode fazer é deixar de buscar. Você sabe que aí na sua fala você me soltou um monte de coisas assim, eu falei, não, eu preciso Calma, Fernanda. Esses pontos daqui. Vamos lá. Você começou falando sobre o ócio, né? O quanto o ócio te incomodava, o quanto o ócio te tirava do lugar e que você precisa sempre estar com a agenda muito cheia, coisas pra fazer. E essa é uma dificuldade dessa geração. E a gente precisa tentar dar um passo pra trás e desacelerar. E aprender a lidar com o ócio. Até porque o ócio, ele é criativo. Eu sei disso. Né? Então, se você não tiver esse momento, você perde uma série de coisas na sua vida. Uma delas, a criatividade. E aí, já trazendo para as crianças, que eu adoro trabalhar com crianças, se a gente começar a observar, nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade, Fernanda, de apresentar esse ócio para os nossos filhos. Justamente. Então é assim, vai de uma aula para outra, aí a hora que não tem aula, tá numa tela, poxa, tá fazendo uma viagem aí de carro de 14 horas, o menino não tem que ficar na tela o tempo inteiro. Deixa ele olhar pela janela, deixa ele contar os carros pretos que passam, deixa ele olhar os formatos da nuvem, que são coisas do ócio. E a gente não deixa isso acontecer. Então, assim, primeira reflexão que é importante e ajuda na saúde mental é, vamos tentar desacelerar nas pequenas coisas. Você mora distante de algum lugar que você tem frequência de, às vezes, escola, né? Eu tô morando a 25 minutos da escola das meninas. Não existe isso de pegar celular. Inclusive, é uma regra dentro da minha casa. É assim, às vezes a minha filha entra no carro e pega o celular e eu já falo pra ela, qual é a regra? Dentro de carro, a gente não mexe em celular. Até porque é um momento muito rico de comunicação. Eu acho. Então é assim, aí eu tenho tempo, inclusive, de conversar com os meus filhos. E aí já juntou duas coisas. Essa questão de aprender a... Como é que você espera em médico? Você senta e vai, ó... Ainda mais eu que mexo com rede social, tô sempre olhando pra tela. E aí esse é algo desafiador, porque se você não tivesse essa ferramenta na sua mão, você faria isso em um outro momento. Né? Ah, não, mas Laura, a gente precisa otimizar. Ok, então se organize e otimize. Outra questão importante que você trouxe foi a questão da maternidade. Trabalho muito com mães, com famílias. Por quê? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para poder explicar e chegar nessa questão da maternidade. Quando eu comecei a trabalhar lá a primeira vez, antes de eu ir trabalhar com meu pai, antes de eu fazer meu retorno para a clínica, eu trabalhava muito com criança e adolescente. Foi onde eu fiz meu mestrado, minhas formações. E o que eu comecei a entender? A grande dificuldade estava ali na primeira infância. Talvez até no período gestacional. Para a mãe ou para a criança? Para o indivíduo, para o ser. Tanto faz, porque a mãe também passou por isso. E aí, quando eu voltei para a clínica, eu fui me especializar
em gestação, maternidade, parto, pós-parto imediato, pós-parto que a gente chama de puerpério, que na psicologia o puerpério ele dura 2 anos. Aí eu vou te explicar um pouquinho sobre isso, o porquê que o puerpério para nós psicólogos, para nós que trabalham com a saúde mental, dura 2 anos. E aí você vai encaixar tudo isso na sua vida. Porque a Laura sabe que eu enfrentei muita dificuldade quando eu virei mãe. Sim, as coisas viram de ponta cabeça. E a gente está de ponta cabeça. Mas eu achava que eu era um monstro, porque eu falava assim, cadê aquele negócio? Todo mundo fala que a maternidade é a melhor coisa do mundo, eu tô achando péssimo, não tô conseguindo lidar. Demorei demais a aprender a lidar com isso. Você sabe qual que é a grande questão? Cadê a Fernanda que existia? Exatamente. Ela fica perdida. E o prazo que a gente fala, o que é o puerpério? É o prazo que a gente fala que a mulher demora para se encontrar. Eu não posso dizer para se reencontrar, porque você não encontra aquela mulher de antes. É uma não é a mesma, justamente. Muito Só que até isso. você encaixar todas as peças de novo e falar assim, peraí, agora eu gosto de esporte. Eu tenho que conciliar a vida com os meus filhos, com esse horário, com esse trabalho, com essa vida. Isso leva um prazo. Com o marido, com sei lá o quê. Então o médico diz, pronto para a vida, pode seguir. E emocionalmente não está. Justamente. Então é onde acontecem grandes mudanças. Quando eu contei daquela história minha que eu fiz essa mudança, quando eu caí e machuquei, uma das coisas, a minha filha tinha 2 anos e ela virava pra mim, eu não podia carregá-la no colo, nem no outro braço. Porque quando você faz força aqui, você mexe aqui. E aí chegou uma hora que ela olhou pra mim e ela falou assim, eu não quero colo sentado mais, eu quero colo em pé. Eu quero que você esteja me segurando, né? Eu quero você junto comigo. E aí eu já tava naquele conflito, aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Deixa eu ter mais autonomia. Eu gosto da clínica, eu gosto da psicanálise. Com a clínica eu tenho mais tempo disponível para minhas filhas. Óbvio que graças a Deus eu tive essa oportunidade de escolher isso. Sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade. Aí quando eu te falo do ócio, se eu não fosse freada pela vida, obrigada a ficar em casa 20 dias, com o ombro parado, 3 meses depois, eu tive coragem de tomar a atitude que eu estava há 1 ano pensando. Então os ócios são necessários. Eu falo, gente, que a hora que eu mais tenho criatividade, a Georgia, que é minha sócia no Instituto Afeto, ela morre de rir, porque assim, eu saio pra correr de manhã, geralmente eu corro 50 minutos, 1 hora. Eu chego e já mando um áudio, um monte de notícia pra ela, falar, nós vamos falar sobre isso, porque nós temos um canal que a gente grava só sobre psicanálise. Vou deixar marcadinho aqui embaixo na descrição. Inclusive, você já foi nossa convidada. Já fui e tem, gente, tem bate-papo lá tão enriquecedor que vocês têm que fazer uma maratona, assistir os vídeos, porque é pra vida. É pra vida. E aí, eu já chego, eu já mando, eu falo, olha, pensei nisso, pensei naquilo. É a forma que eu me descobri. Laura, isso vai funcionar pra todo mundo? Não é do mesmo jeito pra todo mundo. Eu me descobri assim. A Fernanda, por coincidência, se descobriu também muito nessa história do esporte. Mas acho que todo mundo tem que ter esse lado pra gastar essa energia física ou não. Tem gente que gasta essa energia. A física, sim. A física, sim. Mas às vezes tem gente que é acelerada mentalmente. Aí tem gente que gasta cozinhando, tem gente que gasta lendo livro. Muitas pessoas gastam vendo uma série, mas isso não tira a necessidade de fazer o esporte. É, um exercício físico, né? Isso, aí ele também tem esse outro peso que não cabe a nós. Às vezes o exercício físico para alguém é simplesmente você precisa se movimentar. Eu não. Você precisa cuidar da saúde física. Inclusive, vou trazer uma pessoa para conversar sobre a saúde física. Ou já trouxe, não sei, porque eu não sei ainda a sequência dos vídeos. Mas essa é a questão. Eu acho que o esporte me ajudou a me centrar. Então, toda vez que eu tô ou muito acelerada, ou muito preocupada, ou culpada, né? Porque a gente se sente culpada também. O esporte me leva daqui e fala, Fernanda, sai um pouquinho desse mundo, vem pra cá. Vamos pensar em nada. E quando você falou, quando eu corro, realmente, o pensamento vai longe. Eu só consigo correr com música, mas mesmo assim a gente pensa muito. Fernanda, eu só corro com podcast. Jura, eu não consigo prestar atenção. Eu preciso de um negócio pra me empurrar. Às vezes um podcast que dura 45 minutos ali escritozinho, comigo ele vai 1 hora, porque aí na hora que ele me toca num ponto importante, aí eu começo a viajar, né? Aí eu vou pensando, vou fazendo as ligações que são as ideias. Aí na hora que eu falo, não, peraí, perdi. Aí eu volto e escuto mais um pouquinho. Tanto é que os nossos podcasts que a gente tem gravado pelo Instituto, eles são em torno de 40 minutos, porque eu falei assim, eu baseei na minha realidade. Eu acho que um podcast de 40 minutos tá ótimo, porque menos que isso você acaba não conversando o suficiente, mais que isso às vezes cansa. Né? E aí dá tempo de eu ficar voltando e... E Laura, vamos continuar aqui no papo da mulher. E como é que a gente faz para cada realidade todo mundo conseguir
cumprir as suas tarefas, porque a gente sabe que isso não é balela, nem mimimi, a mulher acumula muita função, porque a gente ainda traz o que vem de antes, que mulher cuida da casa, dos filhos, o homem provê, mas agora a mulher provê também. E fica aquele negócio de acúmulo. Eu não gosto quando as pessoas falam, vocês não queriam espaço, vocês conquistaram. Falei, calma, a gente queria espaço, mas a gente também quer dividir as tarefas. Como é que a gente faz para entrar num equilíbrio, mas principalmente nem é isso o que eu quero que você fale, é como a pessoa que está assistindo a gente entende o que ela precisa fazer para ela. Porque o grande medo que eu tenho de estar na internet, as pessoas acharem que elas precisam ser como eu. Eu preciso achar um esporte, preciso fazer isso, porque a Fernanda faz isso, ou fulana, né, quem é que seja. Então, como é que a pessoa encontra o que é o ideal para ela chegar naquele equilíbrio dela? O que ela tem que fazer? Fernanda, uma das coisas mais importantes que existe é assim, por que o trabalho da psicologia, por exemplo, é um trabalho tão delicado? Não existe regras. Vamos começar daí. Pode falar com elas lá. Não existe regras. O ideal é individual. Não tem jeito da gente comparar a nossa vida, as nossas experiências, o nosso eu com o dos outros. E isso é um ponto que eu vejo que lá na clínica atrapalha. Eu recebo pessoas demonstrando o quanto isso atrapalha, que é isso que você falou. Nossa, minha dificuldade de trabalhar com redes sociais é isso. As pessoas se espelham e desejam aquilo. Só que aquilo que elas veem ali é um recorte. Recorte, total. É um recorte do todo, não é a vida real. Então, assim, é difícil, mas a gente precisa. Laura, tem uma regrinha, assim, de como fazer, então, para se descobrir? Tenta desacelerar, experimenta algumas coisas, faça terapia. A terapia, o que é a terapia? Laura, mas eu não tenho nenhum problema mais sério. Faça uma terapia. É uma conexão consigo mesma. É um tempo para você olhar para você, né? Você vai olhar para dentro, você vai se descobrir o que você gosta, descobrir o que incomoda no outro. Às vezes, a gente aponta tanto o dedo para os outros, na hora que vai ver, essas questões são questões nossas. Né? Eu costumo dizer assim, o que a gente julga no outro, a gente pode olhar porque toca na gente. Então, assim, eu vou mudar o outro? Nunca na minha vida. Coloca isso como uma regra básica de relacionamento. Eu não mudo ninguém. A única pessoa que eu mudo sou eu mesma. Então, se eu não parar para fazer essas reflexões, como é que vai fazer? Você vai continuar apontando o dedo pro outro? Porque às vezes você desencadeia no outro algo que você não gosta, mas quem desencadeia aquilo no outro é você, né? Então... E assim, ali é só um pedaço do que o outro faz. Por que isso te incomoda tanto? É dele, não é seu. E então, assim, essas reflexões, quando você diz assim, Laura, eu faço terapia, paro, faço terapia e paro. Eu costumo usar um termo assim, você é terapeutizada, você tem uma noção do caminho. É bom, inclusive, parar. Para andar com as próprias pernas. Para andar com as próprias pernas, a coisa começou a ficar um pouco mais complexa, você precisa fazer uma reflexão, volta de novo. Porque na verdade, dentro da terapia, as reflexões são suas, não são nossas. Nós só damos direcionamento. Olha, você está escutando que você está falando isso, isso e isso. Mas as reflexões é de quem está ali sendo analisado. Então, a terapia ajuda muito. Experimentar algumas coisas, né? Experimenta fazer um yoga, experimenta fazer algum outro esporte, experimenta ler livros. Eu vou até falar, eu falei culinária porque contar uma coisinha que aconteceu esse feriado agora de carnaval, eu viajei para uma fazenda com meu marido, e o meu marido é que cozinha. Eu sempre falo, eu não gosto de cozinha. E quando você repete demais uma frase, você acaba fazendo dela uma verdade. Mas eu não gosto mesmo de cozinhar, ok. Aí nós estávamos lá e o meu marido foi fazer um camarão, um molho de camarão assim, e aí ele se afastou, ficou lá longe limpando o camarão um por um, porque ele pagou barato no camarão, tá, naquele negócio. E aí eu falei, coitado, ele tá lá sozinho, deixa eu ir lá ficar com ele. Fiquei lá conversando com ele e tal, e ele voltou pra cozinha, tava todo mundo lá na varanda e começou. Eu falei, vou ficar com ele, por mais que eu não goste muito de ficar aqui, mas aí rolou uma conversa. Ele falou, Fernanda, mexe o molho. Comecei a mexer o molho, e eu tomando um vinhozinho, e eu comecei, no fim, eu acabei fazendo, ele brigou comigo, você não fez nada, você só misturou. Mas eu fiquei o tempo inteiro ali no caldeirão, mas você misturando fez, molho. Você fez parte. Isso, eu fiz parte. E aí, quando a gente tava voltando de lá, que eu falei, gostei daquele momento, ele falou assim, Fernanda, vamos fazer o seguinte, pela gente, vamos tirar um dia ou 2 dias por mês pra gente cozinhar alguma coisa, só eu e você, pra Olha cuidar só. Do relacionamento? Sabe aquilo que eu acabei de falar? Procura experienciar. Então, foi por acaso que você descobriu isso. Mas olha só, você de repente descobriu, não é que você ame, mas você achou um momento agradável. Eu não preciso fazer a receita, comprar tudo. Isso eu não sei fazer, mas estar naquele momento foi muito prazeroso. E é exatamente isso. Não é gostar de cozinhar em si.
é viver aquele momento que é bom. É, porque o maçante é você cozinhar todo dia, né? Tudo que você tem que fazer repetidamente por obrigação acaba ficando maçante mesmo. Eu costumo dizer isso sobre a culinária. Adoro cozinhar, mas porque não me é uma obrigação. A gente sabe que cozinhar todo dia é cansativo, tá? À noite, alguns dias, fazer uma comidinha especial numa ocasião dessa, comemoração, né? Então acho que é experimentar mesmo, pra gente poder... Porque a gente precisa, marido e mulher, ou qualquer que seja seu companheiro ou sua companheira, a gente precisa se reconectar o tempo inteiro, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente está em constante mudança. Desculpa, ela levou um tapa que eu tô tentando matar um mosquito. Estamos em constante mudança. Estamos em constante mudanças. Se você olhar pra Fernanda de 4 anos atrás, você é a mesma? Nunca, meu marido não comprou essa Fernanda aqui, comprou outra. Comprou entre aspas, né, gente? Então, Fernanda, mas literalmente foi ótimo você falar isso. Porque assim, se a gente não reafirmar os nossos sims com uma certa frequência, a gente vai ter um problema lá na frente. Você é diferente, mas ele também é diferente. Então vocês precisam buscar se reconectar. O que acontece às vezes que nós estamos tendo um número muito grande de separação de casais depois de algum tempo de união? Exatamente. Porque acho que vai fazendo aquele afastamento. E se a gente não fizer esse esforço, peraí, quem é essa nova mulher que tá comigo? Quem é esse novo homem que tá comigo? Que é novo, não é mais o mesmo, né? Então, isso é muito importante. E tem que partir de quem? Porque é aquele negócio, mas meu marido não faz. Gente, quem não faz aqui? Eu sou a pessoa, acho que é a mais distante, porque eu tô sempre fazendo tanta coisa e o meu marido é essa parte. Se o seu marido não é essa parte, seja você, né? Eu não vejo... Lembrando que a gente não muda o outro. Exatamente. O movimento vem da gente. E eu gosto de dizer o seguinte, sabe um colchão d'água? A vida e os relacionamentos funcionam mais ou menos assim. Então, se você tá andando, se você coloca 2 pessoas posicionadas num colchão bem cheio, bem cheio não, ele tem que estar mais ou menos. E aí, quem representa esse casal? Se você mexer aqui, automaticamente a ondinha vai chegar e vai dar uma mexida lá. Não na mesma proporção que você mexeu. Mas você não muda ele, você muda você. Quando você se muda, você acaba fazendo aquela pessoa mexer um pouquinho. E talvez seja o clique que ela precisava. Pra virar e falar assim, poxa, eu quero mudar também. Porque eu vejo muita gente falando assim, porque fulano é assim, Beltrano é assim, mas como é que você é? Você já se enxergou pra ver? Isso. Eu sei quando eu tô errada. O meu marido fala assim pra mim. Porque a Fernanda gosta de, numa discussão, até a última palavra. E eu gosto mesmo. E ele sabe, a gente já admitiu, ele já admitiu. E aí, numa dessas, ele virou e falou assim, tá bom, Fernanda, tem a última palavra. Eu virei pra ele e falei assim, depois de uma discussãozinha, ele falou assim, você quer ter a última palavra? Aí eu virei pra ele e falei assim, como você é infantil. Eu comecei a rir na hora, porque eu queria ter a última frase e essa foi a que coube no momento. Pronto, a última frase foi feita. Então a gente tem que entender que ele não vai me mudar, eu vou sempre querer ter a última palavra. Então o que ele faz? Ele deixa a Fernanda com a última palavra. Tem coisa que não vale a pena. É mais leve. Essa é uma outra questão, né? O que a gente tem que ir em busca? De uma vida mais leve. É o que eu falo muito aqui no canal. O meu objetivo aqui é ser uma pessoa mais leve, para que tudo ao meu redor fique mais leve. Isso não quer dizer, Fernanda, que tudo que você diz cabe na minha vida. Mas olha, peraí, Fernanda deu aquela dica ali, nossa, não é mesmo? Isso cabe na minha vida, Até né? porque eu também assisti a vida dos outros pra tentar na minha, né? Eu não descobri a roda. Todo mundo vai olhando, aquilo lá acho que encaixa na minha vida e tal. Por isso que eu falo muito pras pessoas deixarem comentários, deixa aqui comentário se vocês estão gostando, o que vocês fazem, enfim, alguma coisa relacionada a isso, porque eu sempre falo, se alguém lê alguma coisa que você escreveu, às vezes pode falar, o que a Fernanda falou não faz muito sentido pra mim, mas esse aqui essa daqui faz. Então é você olhar também ao redor, conversar, fazer terapia. E você sabe que me veio aqui, ainda daquela primeira frase lá, aquele primeiro conteúdo que você trouxe, que eu falei que você trouxe muita coisa ao mesmo tempo, sobre esse acúmulo de papéis, né? Assim, às vezes as pessoas falam, mas vocês não queriam espaço, as mulheres, né? Estamos aqui falando de mulheres. E a gente tem que ter a sabedoria de colocar limites também. Sim, a gente queria mais espaço, né? Afinal de contas, a gente precisa ter voz, a gente precisa conquistar. Agora, eu costumo dizer, Fernanda, que o homem e a mulher, aí é falando de homem e mulher mesmo, eles vêm com funções diferentes, o organismo funciona de forma diferente, temos hormônios diferentes, temos papéis diferentes e eles se complementam. Então, quando a mulher quer mais espaço, ela não quer ocupar o lugar do homem, longe disso. Ela quer ter poder de escolha. Ela quer ter um poder de escolha, ela quer ser mais ativa, mas dentro do papel feminino. Ao menos é isso que é necessário. Talvez até tenham pessoas que queiram ocupar, mas não é sobre isso. Não é sobre um ocupar o papel do outro. Isso, não é eu. É complementação.
Então, assim, a mulher, ela geralmente, gente, geralmente, porque são individualidades, mas geralmente, em função dos hormônios que a gente tem, ela é mais afetuosa, ela tem mais paciência, ela tem mais manejo. O homem, ele é mais forte, ele bruto. vem mais bruto, ele faz cortes melhores. Então, vamos pegar lá numa educação de um filho, que é onde eu entendo para falar. A mulher, ela precisa também colocar limites, mas é ela que precisa fazer esse papel de dar mais colo, de dar mais carinho, de contornar uma situação quando necessária. Até porque a ligação, ela já é diferente. Né? Ela já nasceu mais forte, né? Saiu de dentro do ventre, acho que tudo isso faz sentido. E o homem, ele vem com essa questão que eu falei, né? De ser mais forte, de fazer mais cortes, às vezes mais bruto. Isso quer dizer que o homem não pode dar carinho, isso quer dizer que o homem não pode ser afetuoso de forma alguma. Mas os cortes que o homem faz são extremamente necessários. Inclusive, na psicanálise, a gente fala da castração. O homem, ele tem um potencial de castração. Castração são cortes para psicanálise, tá? Castração, corte de quê? De fase? Cortes. A criança tá fazendo alguma coisa. Já viu aquela história, entendi. assim, que a criança tá fazendo alguma coisa, a mãe fala, aí o pai vem e pá! Entendi. cortes. Então, são papéis que são fundamentais para o desenvolvimento e para a estruturação do indivíduo. E é uma combinação, né? É uma combinação. Só que a gente precisa tomar cuidado. Porque E num nessa relacionamento homoafetivo, que são duas mães, dois pais... Começa a reparar que cada um deles tem uma função. E ele acaba sendo esse lugar. É engraçado isso. Isso é natureza, não é? É natureza. Eles ocupam. Uma vai ser mais afetuosa, a outra vai ser a mais... Então aí eu vou, inclusive, mudar um detalhe. Eu não estou falando de mulher. Eu estou falando papel feminino e papel masculino. E num relacionamento homoafetivo sempre vai ter isso? Sempre vai ter. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. E aí, voltando para a mulher, o que é importante? Começa a fazer seleções dos seus projetos. Você não tem que abraçar o mundo, porque chega uma hora a gente não dá conta. Antes de começar a gravar, Fernanda, a gente estava aqui conversando sobre levar e buscar menino na escola. Eu amo buscar na escola, mas uma escola. Você não me bota pra levar pro balé, buscar do balé, e levar pra natação, buscar da natação, levar pro inglês. Eu não dou conta. Mas essa é uma limitação minha. Às vezes, a minha amiga aqui do lado, eu tenho amigas que amam fazer isso. E tá tudo bem. Embora odeiam um trânsito, amam fazer isso. Por essa troca. E tá tudo certo. Então aí vem aquela questão que eu tava falando. Escolha seus papéis. Porque senão a gente vai vir pra esse acúmulo de papéis e que chega uma hora dá um burnout. A gente não sabe lidar mais. Aí a gente estressa. Explica o que é burnout. Burnout é quando a gente... Existe uma síndrome do burnout. Eu não tô nem falando da síndrome do burnout, que é uma estafe física e mental, que traz reflexos tanto emocionais quanto físicos, de excesso de trabalho, de excesso de afazeres, de compromissos. E o burnout em si, que eu quis dizer, não foi nem a síndrome, foi... É de você esgotar, falar, não aguento mais. Pronto, achou a palavra. É esgotar. É aquele momento que você fala assim, nossa... E se você esgota nisso, você perde a qualidade de todos os relacionamentos, a qualidade de vida sua. Então, assim, compromete muitos aspectos. Não tenta abraçar tudo. Ah, você quer trabalhar fora? Trabalhe. O que é que você vai abrir mão? Você vai ter uma pessoa para te ajudar em casa? Não, Laura, eu não tenho condições de ter uma pessoa para ajudar em casa. Então, como é que vai ser sua rotina dentro de casa? Vamos dividir tarefa? Que idade seus filhos têm? O que eles conseguem fazer? Qual é o seu papel? Qual é o papel do seu marido? E como lidar nessa hora do marido? Porque assim, filho, é o que eu falo para todo mundo, é repetição. Repete. Eles vão fazer, todo dia eu chego aqui, meus filhos fazem exatamente o que eu quero, tirar o prato, botar o tênis. Não, é repetição. Eles vão fazer do jeitinho deles. Eles não estão prontos para fazer exatamente como a gente deseja. Agora, companheiro e companheira, como é que a gente faz? Eu cheguei num ponto pra você que essa Fernanda, eu não resolvo o mundo. Mas nós temos ou um marido machista ou temos um companheiro que não ajuda e acha que é a obrigação da mulher. A primeira coisa, Fernanda, é entender quem é essa pessoa que tá do seu lado. Se ela merece. Não adianta eu ir lá e virar e falar pra um cara que é extremamente machista que... Ele tem que lavar a louça. Que ele tem que lavar a louça e ele não acredita nisso. Ele acha que é a mulher que tem. Então, peraí, vamos lá. Quem é a pessoa que está do seu lado? Você vai conseguir fazer tudo que você quer tendo a pessoa do seu lado? Essa pessoa, né? Quais são os gostos que ele tem? Porque eu, por exemplo, na minha casa, você sabe, você é de dentro da minha casa. Meu marido, ele é parceiro pra tudo. Mas tem alguma coisa que ele não faz? Não, conta ele pra lavar uma louça, não. A louça, ela vai ficar lá um mês. E se você entende isso, você vai dar pra ele tarefas que ele faz. Ele é ótimo pra cozinhar.
Entendeu, gente? Ótimo assim, para ajudar a buscar. É tão bom a levar gente e buscar. comparar para explicar, porque essa é a questão. O que eu recebo muito aqui no meu canal é o seguinte: ah, Fernanda, mas assim, eu tento muito ser minimalista, mas meu marido não é. Aí sempre que eu respondo, faça o seu papel. Ou um dia ele vai olhar e falar, não vale a pena ser daquele jeito, ou ele vai continuar sendo do jeitinho que ele é e você vai viver o seu minimalismo, né? Não adianta. E outra, porque... o minimalismo, por exemplo, da sua própria realidade. Eu não me esqueço, Fernanda, teve um vídeo seu sobre minimalismo que me tocou bastante. Que aí você tava falando assim, você, alguma coisa desse estilo, ele é bem antigo. Você é daquelas que compra um monte de coisa para estocar, por exemplo. Eu não sei se você deu o exemplo ou me tocou esse exemplo, que é o que eu faço na minha casa. Fez, eu vou na farmácia, eu compro 10 desodorantes. Porque eu odeio ficar indo na farmácia. Pra comprar o desodorante. Eu compro 20 sabonete. Faz sentido na sua vida? E eu, na época, eu falei assim, ai, não é que ela tem razão, acho que vou parar com isso. Não, na hora que eu fiz a primeira compra, que eu precisei fazer a segunda compra daí 2 semanas. Eu vou estocar esse sabonete, a Fernanda que... A Fernanda que se lasque. Na minha casa isso não funciona. O que eu expliquei na época, eu lembro exatamente. Eu falo muito sobre estoque. Mas teve um exemplo do desodorante ou eu que peguei na minha realidade? Não, você que colocou. Eu acredito que sim. Não lembro desse exemplo. Mas o que eu falo sobre estoque não é sobre não estoque. O que eu falo sempre é, financeiramente falando, se você conta muito seu dinheiro no mês, sim, é preciso que você não estoque, porque esse estoque pode ser o dinheiro que você teria que investir. Faltar ali. Não, é o dinheiro que você vai guardar do mês. Porque senão essa organização financeira acaba indo embora com os estoques exagerados. E outra, quem estoca demais, e não como você que estoca exatamente aquilo que é necessário, ela acaba perdendo alimento, porque sim, compra muito, em demasia. O meu estoque talvez seja isso. Você estava falando do geral e eu lembrei desse detalhe, porque a farmácia é a minha realidade. Faz sentido para você? Demais. Estocar? Estoque. E né? assim, e é uma coisa que ela é uso diário e frequente. Né? E não estraga, e faz sentido na sua vida. É isso que eu falo para as pessoas. Se faz sentido para sua vida, tá tudo certo. O minimalismo nada mais é do que fazer aquilo que é essencial para você. É essencial para você, não ter que ficar perdendo tempo para ir na farmácia. Isso fez muito sentido, né? E isso faz muito sentido disso que a gente está conversando. Qual a sua realidade? Qual a sua verdade? O que cabe na sua vida? Olha, a ideia é essa. Então, esse dinheiro que você vai estocar, você poderia estar investindo. Poderia ser aquela, entre aspas, sobra que você vai investir. Mas é aquele tempo que eu vou ter que gastar de um fim de semana a mais para eu poder ir lá e fazer essa compra. Que para mim é importante, porque nesse tempo livre eu posso estar numa festa, estar fazendo Não, um mas o que eu esporte. falo também é que você não estoca tudo. Não você estoco. Selecionou aquilo que faz sentido para você. Estoca aqui. Isso aqui não vai acabar com o seu orçamento, provavelmente. Se estivesse acabando, beleza, mas provavelmente não está acabando. Sim, e aí entra nesse detalhe, né? Eu tô falando de uma realidade minha. Às vezes, numa outra realidade, eu precisava trazer isso para um número menor. Não, mas a questão nem é essa. A questão é o que você... Porque tem gente que estoca tudo. Sabe aquela pessoa que vai no supermercado e fala, nossa, tá em promoção, precisa comprar. A pessoa nem come linguiça, mas a linguiça tá em promoção, ela vai, estoca linguiça e perde. Então, tem muita essa vivência, essa mania. Isso eu achei ótimo, porque é o seguinte... Uma coisa é o conteúdo que a gente coloca e outra coisa... É o que a pessoa interpreta. E aí a gente entra, mais uma vez, na psicanálise. Né? Eu falo uma coisa, mas você escuta o que você quer. Você viu? Olha onde que eu fui. Eu fui lá olhar... Tanto é que eu já nem sei se você disse ou não. Eu fui lá olhar nos desodorantes, no sabonete, que é algo que é característico nosso lá em casa. E não era só sobre isso. Mas cada um lê, né? E isso é uma coisa importante sobre comunicação. Então, a gente estava ali falando sobre relacionamento. Entenda também, quando fala assim sobre relacionamento, olhar para o outro, olha que a gente estava falando, olha para o seu parceiro, para o seu marido, para sua esposa e veja quais são as características, voltando aonde a gente estava, quais são as características dele ou dela e o que ela consegue fazer é porque as coisas são individuais. E outra, cuidado com as coisas que você diz e a forma como você diz, porque o que o outro recebe não tem nada, muitas vezes, a maioria das vezes eu posso me ousar dizer isso, tem nada a ver com o que você disse, mas com o que a pessoa escutou. E essa é uma grande dificuldade de um trabalho como o seu, como o meu. Quando a gente foi começar com os podcasts, uma coisa que eu e a Georgia conversamos muito, né? Eu virei pra ela e falei assim, você tem noção de que o que nós estamos dizendo aqui não vão chegar exatamente dessa forma às pessoas. Elas podem fazer o uso disso das diversas da maneira que ela quiser. formas. Mas nós nos comprometemos em difundir um conteúdo que pode ajudar muitas famílias, às vezes que não tem condições de chegar até a gente, né? Terapia é uma coisa que é um pouco mais cara. Então, nós nos comprometemos com isso.
entendendo que esse viés da existe comunicação. É o viés, né? É o viés. O marketing, inclusive, que eu falo sempre, tem muitos vieses para fazer a gente consumir. Inclusive, o marketing usa muito desses vieses da comunicação. Porque ele faz uma comunicação para você entender, não é de outra forma, mas para você ter uma vontade que às vezes nem existe em você, para você ir lá consumir. Então, por isso que eu falo, autoconhecimento, né? É bom para tudo, para todo momento, inclusive para você saber que horas é a hora de consumir, isso, aquilo faz sentido para você ou não, que é a mesma base do essencialismo, do minimalismo, que tudo nasce do seu autoconhecimento, né? E não tem jeito da gente separar isso, tá vendo? A gente fala, a gente cai no autoconhecimento, na saúde mental, na parte financeira. De poder fazer as melhores escolhas para ter a melhor vida possível. Sim. Não é? Isso aí, Laurinha. Acho que a gente fechou com chave de ouro. Se vocês quiserem que a Laura volte, pode pedir. Ela é minha amiga, mora aqui em Goiânia, então é ótimo. Posso trazê-la quantas vezes vocês quiserem. Deixa aqui embaixo comentários que eu vou fazer a Laurinha voltar aqui para responder vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com a Laura também, você faz atendimento online? Faço atendimento. Faz atendimento online. Tá aqui o @ dela. Para entrar em contato, pode fazer pelo direct, pelo WhatsApp, né? Pode ser o direct do Instagram. Vou deixar os contatos todos aqui na descrição. E eu vou te agradecer imensamente por você ter vindo e somado tanto aqui nesse conteúdo, trazido essa coisa tão rica para as minhas seguidores e meus seguidores também, que eu sei que tem homens que assistem e que vão gostar muito desse conteúdo, né? Porque isso aqui não é só para mulher, também é mesmo que seja em homenagem ao mês das mulheres, né? Então, por hoje é isso. Tchau. Um beijo.